Diversidade, equidade são palavras que não fizeram parte da formação de boa parte dos líderes que hoje atuam no mercado, num cenário que reúne concomitantemente três gerações. Neste episódio, nós vamos falar sobre assédio e a revolução que a Lei 4.457, aprovada em setembro do ano passado, promete fazer na inserção e proteção da mulher no trabalho, bem como a alteração do nome CIPA. Lembra CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora ganha acidentes e assédio. A partir de agora, as empresas de todos os segmentos têm a obrigação de tomar ações concretas para a prevenção do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E determina que a CIPATES, lembra CIPAT? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, inclua a temática de assédio a cada 12 meses. Fica comigo que no final desse episódio eu trago uma proposta de solução para esse desafio e na descrição eu deixei a lei na íntegra e a cartilha de prevenção de assédio moral e sexual elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Rebeca Toyama, fundadora da CI, Academia de Competências Integrativas, uma empresa signatária do Pacto Global da ONU. Eu sou porta-voz do programa Liderança com Impacto da ONU. E eu acredito que é possível sim, uma carreira saudável sem perder o foco em resultados. Falando em foco, o foco das empresas deveria estar na missão, aquela promessa que ela faz quando ela nasce. E o foco dos colaboradores deveria estar no propósito, entregar algo maior para o mundo. Mas será que é isso que acontece quando o ambiente começa a ficar tóxico? Quando o ambiente começa a oferecer risco à saúde mental e integridade física dos colaboradores? Nesse episódio, convidamos a todas as organizações a primar por um ambiente de trabalho digno, seguro, sadio e sustentável, coibindo toda e qualquer prática que possa colaborar ou colocar em risco o bem-estar físico, mental e social de seus colaboradores. E por isso, as empresas precisam incluir em seu escopo de responsabilidade o tema assédio, não com cunho punitivo, mas sim com a intenção de educar. Vamos entender nesse episódio o que é assédio moral, o que é assédio sexual no trabalho e entender o que mudou para as empresas com a nova lei. Fica comigo. Humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo e pode ocorrer por meio de ações diretas, acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, e indiretas, propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do profissional, comprometendo a identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais, gerando danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade de trabalhar, para o desemprego ou mesmo para a morte. Essas condutas são incompatíveis com a Constituição da República e com diversas leis que tratam da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Por isso, devem ser combatidas. Vocês terminaram de escutar um trecho da lei. Eu quero ilustrar aqui com alguns exemplos. Mas fica tranquilo, minha intenção aqui não é esgotar esse assunto. O assunto é tão relevante e complexo que eu pretendo gravar um episódio só de assédio moral mais para frente. Mas vamos só ilustrar para você entender, principalmente que o assédio moral não é algo assim, eu tive, eu me descompensei, gritei na reunião, pronto, passei a ser uma assediadora. São atividades, comportamentos que acontecem com frequência
né, de uma pessoa para outra. Existem aí algumas nuances de assédio, por isso que eu acho que, para não ficar cansativo, a gente vai ter um episódio só para falar de assédio moral, que é um tema novo que vem sendo discutido não só no Brasil. Mas, por exemplo, passar tarefas humilhantes, tarefas que não estão relacionadas ao trabalho, tarefas que realmente a pessoa está fazendo para colocar, né, ferir a dignidade da outra, isso é uma coisa que eu escuto muito, e muitas vezes nem é com a minha cliente, né? Nem é com o meu cliente. Lembrando que assédio moral não tem gênero, né? Muitas vezes passar uma tarefa humilhante com relação a uma pessoa que está lá fazendo uma atividade, e aí, já que você está fazendo isso, faz isso para mim também, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e ter algumas reflexões sobre o que estamos pedindo, qual é a forma que estamos pedindo, né, e se realmente isso pode ferir e se encaixar no tópico passar tarefas humilhantes. Uma outra coisa que talvez lá atrás, quando eu comecei profissionalmente, a gente nem sabia que isso um dia virar assédio, que é gritar ou falar de formas desrespeitosas, né? Eu fico lembrando, eu operei em mesa de câmbio, né? Eu fiquei imaginando se a lei do assédio naquele momento existisse, nossa, a gente ia ter muitos problemas, né? Então, gente, só lembrando, não é um único grito, não é passar uma única vez uma tarefa desrespeitosa, né, ou humilhante. São ações que acontecem ao longo do tempo, tá? Uma 3, que eu acho que é muito relevante a gente prestar atenção, eu anotei aqui. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito de um colaborador. A famosa fofoca. Além de ser de extrema deselegância, muitas vezes nesses rumores também tem a vida pessoal do colaborador, da colaboradora. Isso sim também é assédio. Quarto, não levar em conta problemas de saúde do colaborador. Então, ele faltou, aqui tem todas as temáticas de saúde mental, ele está frequentando um psiquiatra, ele está frequentando um psicólogo. Vocês podem observar que qualquer um dos exemplos tem a ausência de respeito, né? Muita coisa que me chamou a atenção de me debruçar sobre esse tema é porque assédio, né, é a ausência de respeito. Como é que a gente treina as pessoas? Como é que a gente ensina, né? A gente vai ter que falar muito ainda nesse episódio sobre respeito e cultura de paz. Mas assim, eu prometi 5 exemplos. Então, passar tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores, divulgar boatos ofensivos, não levar em conta os problemas de saúde e atribuir apelidos pejorativos. Parece que é engraçado. Um dia até foi. Gordinho, neguinho, baixinha, gente. Eu fico pensando, né, a questão de eu ser japa e de eu ser, né, ter menos de 1,48 m, né, o quanto de assédio eu passei nessa vida. Não só bullying na escola, mas falando de empresas. Mas atribuir apelidos pejorativos. As pessoas têm nome. Então, é muito cordial, né? A gente pergunta, como é que você gostaria que eu te chamasse? Tem gente, eu estava atendendo, né, uma pessoa, primeira coisa, né? Ele tem um nome japonês e um nome português, né, um nome brasileiro. Eu perguntei como é que você gostaria de ser chamado. Então, por que também a gente, né, não pergunta para as pessoas como é que elas gostariam de ser chamadas? Porque a gente não tem exatamente o direito, né, de atribuir um apelido pejorativo. E muitas vezes, para qualquer um desses 5, né, existe um amadurecimento das duas partes. Então, quando a gente fala com empresas, a gente prepara empresas, é sempre esse cuidado também, né, da vítima também conseguir colocar um basta. Esse não é meu nome, olha só, seu tom de voz. Então, assim, a gente está num momento interessantíssimo, né? E quando eu falei que essa lei vai promover uma revolução, é justamente porque ela está nos possibilitando a gente ter essa conversa aqui e possibilitando, agora de forma obrigatória, levar essa temática para dentro das empresas. Então, eu vejo com muitos bons olhos que a gente vai dar um passo importantíssimo colocando em prática essa lei. Então, só relembrando, na descrição desse episódio está o link da lei, está o link para a cartilha, e também no final eu vou trazer aqui uma proposta de solução para a gente superar esse desafio juntos. Assédio sexual é toda conduta indesejada de natureza sexual que restrinja a liberdade sexual da vítima. A reiteração da conduta não é imprescindível para a caracterização do assédio sexual. Um único ato pode ser suficientemente grave para atingir a honra, a dignidade e a moral da vítima. Você terminou de ouvir a definição, né? Então, aqui só tem uma diferença que é muito importante a gente fixar. Lá no assédio moral,
ação, comportamento, ele tem que ser repetido, né? Aqui no assédio sexual, não. Né? Então, não é a questão. Fui lá, né, e toquei de forma desrespeitosa uma colaboradora, uma colega. Aquilo não precisa acontecer todo dia. Né? A gente tem até um caso recente, enfim, de uma empresa asiática que o diretor de fora veio, passou na linha de produção, né, e tocou o corpo das colaboradoras, naquela região entre a cintura e o joelho, né? E aí, aquilo, segundo ele, no lugar que ele veio, era normal. Aqui no Brasil não é. E aí teve toda uma história, né, que teve uma reação de uma das colaboradoras, e aí, enfim. E a nossa ideia aqui é justamente a gente evitar esse constrangimento, evitar a punição, evitar a judicialização, e sim a gente falar de educação. Então, deixa eu pontuar aqui o que a gente está falando, né, exemplos do que é, né, o que pode ser considerado um assédio sexual. Insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual. Né? Outro dia a gente estava até ouvindo aqui um comentário assim, vamos tomar algo juntos, né? Aí a menina perguntou, tomar o quê? Ele, vamos tomar um banho juntos. É claro, virou processo, né? Gestos ou palavras escritas ou faladas com duplo sentido. Então, gente, falta já tanto tempo, né? A gente tem mais trabalho para fazer do que tempo. Então, um aprendizado da gente entender, né, o que precisa ser dito, como precisa ser dito, né? As brincadeirinhas podem ocupar tempo, perder o foco, né? Conversas indesejáveis sobre sexo. Gente, imagina, eu vim de colégio de freira, fui parar no mercado financeiro. Eu falo que a minha iniciação sexual foi na mesa de operação, porque tudo bem, as coisas mudaram, mas eu ficava lá no telefone, né, aguardando uma ordem de compra, venda, quem já operou naquele momento sabe. E os rapazes, meus colegas de trabalho, eles iam comentando coisas que eles iam fazendo. Gente, totalmente desnecessário, mas naquele momento, muito jovem, lembra? Entrei na mesa, eu tinha 17 anos, e não fazia a menor ideia que sim, isso é assédio sexual. Essa conversa, ela tem que ter um caráter privado, ela não é algo para ser dito numa roda de trabalho, né? Então, lembra que eu falei, a palavra tônica que é respeito, né? E vamos levar essa bandeira e ajudar as pessoas a entenderem o que é assédio moral e assédio sexual. Contato físico não desejado, e aí é qualquer parte do corpo, não precisa ser bumbum, não precisa ser bochecha, é qualquer parte do corpo. Né? O corpo, né, ele merece ser respeitado. E claro, convites impertinentes. Esses são, né, talvez os mais usados. E observa que não é fácil. Né? E como a gente está aqui falando com empresas também, já não é fácil, né, na vida pessoal. Agora imagine, né, dentro, né, da empresa, as empresas querendo performar, as empresas querendo trazer resultado, e tendo que olhar para essa temática, porque essa temática tem colocado em risco, aí sim, a saúde mental, a integridade física, uma série de coisas dos colaboradores que são os responsáveis justamente por trazer os resultados. Então, é por isso que a gente está tendo papos como esse. Mas só vamos relembrar, o assunto é complexo, é novo para muitas empresas. Então, na descrição desse episódio, link para a lei, leiam a lei, né? Ela traz vários outros contextos, além da CIP e do CIPAT. A cartilha está muito bem feita do Tribunal Superior do Trabalho e também no final do episódio vou trazer aqui uma solução para vocês. Distinção entre assédio sexual e assédio moral. A principal diferença entre o assédio moral e o sexual é o bem jurídico tutelado. O assédio sexual atenta contra a liberdade sexual da pessoa, enquanto o assédio moral atenta contra a sua dignidade psíquica. No entanto, não é raro que as vítimas sofram ambos. São assediadas sexualmente e, como consequência da rejeição das investidas do agressor, são assediadas moralmente. Além disso, diferentemente do assédio moral, que exige a reiteração da conduta, no assédio sexual basta a prática de um único ato. A nossa intenção aqui não é olhar para o tema pelo lado jurídico, né? Reconheço a minha limitação na área. Nosso foco aqui é ajudar as empresas a se relacionarem melhor com esse assunto. Então, de um lado, eu vou ter o assédio sexual, que já vinha, né, sendo discutido há mais tempo, ele tem mais definições, ele tem mais leis que o sustentam,
e tem um conceito que a gente vem construindo que é assédio moral. Então, lembrando que uma das principais diferenças é que o assédio sexual, ele acontecendo uma vez só, né? Ele já por si só merece nossa atenção, certo? Agora, para ser considerado assédio moral, isso tem que ter uma conduta reiterada, acontecer mais vezes, né? Então, tem uma cliente aqui que ela fala que ela tinha um chefe que jogava grampeador. Então, a brincadeira aqui é assim, se jogar uma vez só o grampeador, né? Sim, não é normal as pessoas jogarem grampeadores no meio de uma reunião, não em cima de ninguém, mas arremessar coisas. Mas fazendo isso com frequência, aí sim a gente tem que olhar, é um caso de assédio moral. Uma coisa que também vale lembrar, tanto, né, para o sexual quanto moral, o critério não é a intenção do assediador. Ah, mas eu não queria machucar, mas eu não queria desrespeitar, eu não queria ofender. Mas sim o sofrimento causado na vítima. Então é por esse olhar que a gente olha os dois assédios. E como a gente está aqui, né, convidando as empresas a abraçarem essa causa, não importa a natureza do assédio, ele sempre será de responsabilidade da empresa, ou por omissão ou por ação. Então, é por isso que eu comentei, a gente vai gravar, sim, um episódio sobre esse. Eu falei assim, Rebeca, como assim, né? Uma empresa que promove uma ação, né, que se transforma em assédio, a gente vai ter que falar bastante também das áreas comerciais, né, dos gritos de guerra, das metas. Então, tem ainda uma longa conversa para a gente ter sobre isso, para a gente preparar as empresas para que elas sejam capazes de gerar ambientes mais saudáveis. Do programa Emprega Mais Mulheres. Artigo 1º. Fica instituído o programa Emprega Mais Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho por meio da implementação das seguintes medidas. Primeira, para apoio à parentalidade na primeira infância. Segunda, para apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho. Terceira, para a qualificação de mulheres em áreas estratégicas para a ascensão profissional. Quarta, para apoio ao retorno ao trabalho das mulheres após o término da licença maternidade. Quinta, reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade das mulheres por meio da instituição do selo Emprega Mais Mulher. Sexta, prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. E sétima, estímulo ao microcrédito para mulheres. Leis como essa mostram avanços na pauta, pois oferece uma proposta de ação não só se restringindo à punição. Elas permitem que as empresas abram, né, esse espaço para a gente acolher as temáticas de assédio, que muitas vezes ficam ocultas, né? Mas na parte da lei, eu quero agora aprofundar o caráter educativo da lei, que são os treinamentos que devem ser inseridos, né, na CIPAT, por conta da CIPA, que inclusive já mudou de nome, como eu falei agora há pouco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. Artigo 23. Para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho. Primeira, inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. Segunda, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração dos fatos e, quando for o caso, para a aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantido o anonimato da pessoa denunciante sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis. Terceira,
Inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA. E quarta, realização, no mínimo a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. Artigo 1º. O recebimento de denúncias a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo não substitui o procedimento penal correspondente, caso a conduta denunciada pela vítima se encaixe na tipificação de assédio sexual contida no artigo 216-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, ou em outros crimes de violência tipificados na legislação brasileira. Artigo 2º. O prazo para a adoção das medidas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo é de 180 dias após a entrada em vigor desta lei. Como vocês ouviram no trecho da lei, a partir de março de 2023, as medidas para a prevenção do assédio e violência contra as mulheres no ambiente laboral são obrigatórias para todas as empresas, que podem ser responsabilizadas por ação ou por omissão. Por isso, é essencial que as empresas incluam no seu escopo de responsabilidade a educação e conscientização sobre o tema. Palestras e treinamentos para prevenção de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho são uma forma bastante eficazes para promover essa conscientização e cultura de paz. Prevenção de assédio no trabalho, uma questão de governança e responsabilidade social. Eu quero aqui trazer 5 motivos para conscientizar as empresas da importância delas abraçarem essa causa. O primeiro é o cumprimento da legislação. Então, já havia aí uma série de leis antes dessa que a gente está aqui conversando, mas não seria só por conta da obrigatoriedade da lei. Eu sei que algumas vão, por questão da lei, mas a gente sabe que tantas outras já haviam, promovendo ações com relação ao assédio. Mas também redução de custo, Então, a gente sabe hoje que o custo das empresas, seja por ações trabalhistas, ações criminais, mas também queda de produtividade, absenteísmo. Então, por uma série, de questões que impactam o bolso das empresas, a gente sabe que essa temática precisa ser olhada. Então, além da legislação, além da redução de custos, melhoria no clima organizacional. Colaboradores felizes, colaboradores engajados, eles produzem mais, eles encantam melhor nossos clientes, eles adoecem menos. Então, o clima organizacional também é uma boa, que é um bom motivo para a gente trazer essa temática para as empresas. Atração e retenção de talentos. Eu falo o tempo todo com profissionais do mercado. E hoje, sim, principalmente os bons profissionais consideram o que o seu futuro empregador, o que o seu atual empregador faz pelas questões, essas temáticas sociais, não só assédio, tantas outras. Então, retenção e atração de talentos também é um dos benefícios quando a gente traz essas temáticas, esse cuidado com o assédio. Que talento vai querer trabalhar dentro de uma empresa que assédio é normal, certo? E imagem das empresas, o brand, Então, a gente sabe que o cliente, o mercado, o consumidor, cada vez mais ele se preocupa com o posicionamento da marca perante temas tão críticos como equidade, diversidade, preconceito, violência, uma série de coisas, ética, governança, enfim. Então, também o posicionamento de marcas. Então, só para fechar aqui, 5 motivos. Cumprimento da legislação, redução de custo, melhoria do clima organizacional, atração e retenção de talento e imagem positiva da empresa. Investindo na prevenção do assédio moral e sexual, as empresas podem melhorar sua imagem e reputação. Empresas que demonstram compromisso real com a prevenção do assédio moral e sexual são vistas como responsáveis e confiáveis, o que pode aumentar a lealdade dos funcionários e a fidelidade dos clientes.
Empresas que investem na educação de seus líderes e colaboradores gastam menos recursos punindo. E por isso nós, da ACI, lançamos a palestra e treinamento Respeito é Bom e Todos Gostam, que inclusive é o nome desse episódio, para colaborar com as empresas comprometidas com a temática de equidade, diversidade e saúde mental e as que necessitem estar de acordo com a Lei 14.457 de 2022. Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp que está aqui na descrição e peça uma proposta para conhecer o que a gente tem feito pelas empresas comprometidas com a causa. Como isso funciona na prática? Bom, o Na Prática de hoje é o convite para você não deixar para a última hora para contratar esse tipo de tema para sua empresa. Reforçando que essa não é uma responsabilidade só da RH, é um tema relevante para todos os envolvidos na empresa. Líderes, fundadores, área de marketing, então não deixe para a última hora. E já partindo para o final desse episódio, eu quero recapitular os 3 principais temas abordados nele. Primeiro, o que é assédio moral, o que é assédio sexual e suas diferenças. Segundo, o que muda para as empresas com a nova lei. E terceiro, a importância de educar para não punir. Vamos ainda dedicar alguns episódios para essa temática, porque ela é muito extensa, e muito relevante. E tem trazido não só prejuízo financeiro para as empresas, mas também muitas vezes feridas profundas na alma de seus colaboradores. Dúvidas? Entre em contato com a nossa equipe. Ela está à disposição de segunda a sexta lá no nosso WhatsApp. Ela vai poder esclarecer possíveis dúvidas que você pode ter com esse tema polêmico, tá bom? Mas agora eu quero agradecer por você ter me acompanhado até aqui, e até o próximo episódio. A gente pode continuar esse papo pelo meu LinkedIn, pelo Instagram. Quero fazer um agradecimento especial a Marcela Mello pelo apoio no roteiro, ao Thiago Toledo, Roberta Toledo pela produção e distribuição desse episódio. E você pode continuar aprendendo mais sobre carreiras e tendências no mundo do trabalho assistindo os outros episódios. Eles estão disponíveis no Spotify, Apple, YouTube ou em qualquer uma das suas plataformas favoritas, tá bom? Espero você no próximo episódio. Até mais! Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.